Olá a todos, boa noite. Bom, eu sou o Murilo e hoje, nós vamos fazer aqui mais um Spirited, esse formato da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, que é uma forma muito didática e moderna de estudar a doutrina espírita, né? São lives muito interessantes, sempre com temas muito diversos. E hoje a gente vai falar sobre o tema coragem com o Cássio Drummond, né? Vamos chamá-lo aqui para ele poder fazer a explanação para a gente. São breves minutos, apenas 20 minutinhos de explanação, e depois a gente vai para mais uns 20 minutinhos de perguntas e respostas. Então, bem-vindo, Cássio. Boa noite, Murilo. Boa noite para vocês, pessoal. Bom demais estar aqui com vocês também nessa oportunidade. Sim, bom, agora eu vou deixar o Cássio falando com vocês, explicando sobre esse tema, e aí, no segundo momento, eu retorno aqui para a gente poder fazer as perguntas e respostas. Legal, Murilo. Que bom, pessoal. Que bom que você está aqui comigo. Uma oportunidade bacana da gente discutir um assunto que, para mim, é fundamental para a cosmovisão que eu tenho sobre a vida. Você já ouviu falar sobre cosmovisão? Porque tem gente vivendo agora, nesse exato momento, sob a ação do medo. Tem gente vivendo nesse exato momento sem saber por que acordou hoje. Para que acordou hoje. Tem gente agora vivendo em depressão, com ansiedade. Tem gente agora no hospital, se despedindo da passagem terrestre. Tem gente agora, infelizmente, tomando a decisão de tirar a própria vida. Muitas pessoas vivendo uma vida sem sentido, vivendo uma vida rasa, uma vida pequena. Pessoas que vivem no sofrimento. O sofrimento em função de não terem consciência de quem são. Agora, você sabe quem é você? De onde você veio? O que você está fazendo aqui agora? E para onde você vai? Eu te fiz 4 perguntas. Perguntas que são fundamentais para que qualquer pessoa comece o processo de autoconhecimento. Allan Kardec quis saber dos espíritos qual o objetivo da encarnação. E os espíritos responderam a Kardec que o objetivo da encarnação é a evolução. Expiar e passar por provas. Então imagina, se a gente não tem consciência de quem sou eu, de onde que eu vim, o que eu estou fazendo aqui agora e para onde eu vou. Se eu não tenho a noção de que a existência é uma oportunidade de evoluir através das provas e das expiações que a gente enfrenta como um ser espiritual que sou, que vim da pátria espiritual, que estou aqui exatamente para passar por provas e expiações que vão me levar ao meu melhoramento, ao meu avanço moral. E para onde eu vou depende das escolhas que eu estou fazendo agora aqui na minha vida. Nesse exato momento eu estou colhendo tudo que eu escolhi no passado, todas as decisões que eu tomei no passado. O que me trouxe até esse momento e o que trouxe a você, meu irmão e minha irmã, até aqui, nesse exato momento, foi exatamente as escolhas e as decisões que vocês tomaram no passado e que eu tomei no passado. Agora, o que vai levar a gente daqui para o futuro não são as escolhas que eu tomei no passado, mas as escolhas que eu vou começar a fazer a partir de agora. E é por isso que o tema coragem, ele tem uma importância e uma relevância enorme para essa jornada evolutiva. Quando Kardec recebeu dos espíritos a resposta de que a encarnação, o objetivo dela é a evolução através de provas e expiações, é o melhoramento do espírito,
Ele perguntou assim: e qual é o método mais eficaz de evoluir? E os espíritos responderam que um sábio da antiguidade já havia dito para nós: é o autoconhecimento. O conhece-te a ti mesmo. A evolução individual, interna, íntima, a reforma íntima, ela nasce do conhecimento de mim mesmo, de olhar para dentro, de ouvir a mim, ouvir o meu coração, ouvir a minha mente, prestar atenção nos meus comportamentos. Eu começo a me entender, e me entendendo, porque eu só posso mudar e melhorar aquilo que eu conheço. Por isso que eu só consigo evoluir me conhecendo, porque eu só consigo evoluir e melhorar aquilo que eu vejo, aquilo que eu enxergo, aquilo que eu compreendo. E o autoconhecimento, ele leva a gente a entender o porquê que grande parte das pessoas encarnadas agora aqui na Terra vivem sob a ação do medo. O medo é hoje o maior impeditivo da evolução das pessoas. E são 6 os principais medos, né? 6, né? 6 não é assim, né? 6 os principais medos. Os 2 maiores deles são o medo da pobreza e o medo da morte. Mas tem também o medo da doença, o medo de não ser amado, o medo de ser criticado e o medo da velhice. Entendeu? O que move as pessoas hoje, as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões, elas estão pautadas no medo. E para vencer esse medo, é preciso ter muita coragem. E eu quero falar um pouquinho para vocês de como que faz essa formação do medo na nossa mente. Presta atenção nisso que eu vou te dizer aqui agora, que isso aqui é muito poderoso. Eu levei muito tempo para compreender isso, eu vou tentar trazer isso aqui para você de uma forma simples, mas olha só o que eu vou te dizer. Cada ser é único. Na nossa individualidade. Nós estamos sofrendo a influência do todo, mas a gente tem um controle de uma parcela mínima do nosso interior. A única coisa que a gente tem controle é do que está dentro de nós. Somos de nós mesmos. Mas existe um modo de se operar a nossa vida. E a maioria das pessoas, eu arrisco dizer hoje que 98% das pessoas operam no automático, sem ter consciência de quem são. Isso é muito doido. 98% das pessoas acordam, comem, dormem, acordam, trabalham, comem, dormem, acordam, estudam, comem, dormem, no automático. Não sabe nem se o que está fazendo é bom para ela. Só faz por quê? Porque tem um padrão de pensamento, um padrão de sentimento e um padrão de comportamento que foi condicionado a ter. Não se liberta dos padrões que são impostos. E apenas 2% das pessoas são capazes de pensar por si mesmas. E quando eu penso por mim mesma, eu controlo as minhas emoções e eu consigo controlar os meus comportamentos. Eu sou livre de um padrão e eu pensando por mim mesmo, eu consigo ser livre. Essas são as pessoas corajosas. 2% das pessoas não vive sob a ação do medo, não tem medo da opinião dos outros, não tem medo do desamor, de não ser amado, não tem medo da morte, não tem medo da velhice, não tem medo da doença e não tem medo da pobreza. Tem coragem de ser quem nasceu para ser.
tem coragem para acreditar que o nosso Criador nos fez a sua imagem e semelhança, sendo deuses, vós sois deuses, com a possibilidade de conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Em Provérbios 23, 7, está escrito o seguinte, olha. Assim como ele pensa que é, no fundo do seu coração, assim ele é. Assim como ele pensa que é, lá no seu íntimo, assim ele é. Então, hoje nós somos exatamente o que nós estamos aceitando ser. Ou vítimas do medo que nos paralisa, que nos impede de ter uma vida top, porque nós nascemos para ter uma vida top. Nenhum pai cria um filho, ou dá a vida a um filho, ou permite que um filho tenha uma experiência para que ele derrape, para que ele sofra fracassos e derrotas. Nenhum pai imperfeito deseja isso do filho. O que diremos do nosso Pai perfeito, celestial, magnânimo, bondoso? Ele nos fez para sermos tudo que a gente tiver coragem de ser. Só que a maioria das pessoas, infelizmente, fica dando ouvido a pensamentos negativos, a falas negativas, frequentando ambientes negativos, ambientes porqueiras, andando com pessoas negativas e porqueiras, alimentando pensamentos e sentimentos negativos e porqueiras. E os resultados congruentes a quem age dessa forma são resultados negativos e porqueiras. É por isso que a maioria das pessoas hoje, se você perguntar como está a vida, ela vai falar, tá difícil, tá uma correria, tô segurando uma barra. Porque ela está plasmando exatamente isso na mente dela em função dos ambientes que ela está frequentando, das pessoas que ela está andando e dos pensamentos e sentimentos que ela está alimentando dentro dela. Por isso que Jesus, Paulo, Saulo antes de se transformar em Paulo, e outros grandes sábios que passaram pela natureza, pela terra, antes de começarem a sua missão, se isolaram para não ter influência negativa e conseguir passar um antivírus na mente e no coração para começar a missão vindo do deserto, sem falar com ninguém, agora fortalecido. E a gente fica aqui nesse barulho mental, nesse barulho emocional, com comportamentos repetitivos, nos levando aos mesmos lugares, sem refletir sobre quem nós somos, refletindo dentro de nós o medo que impera junto de 98% das pessoas, repetindo padrões de comportamento, padrões de pensamento e padrões de sentimento que impera em 98% das pessoas. Esse é um panorama, é o contexto que a gente encontra hoje, de pessoas insatisfeitas com o relacionamento, pessoas insatisfeitas com seu corpo, pessoas insatisfeitas com os resultados financeiros, pessoas insatisfeitas com o Criador, pessoas insatisfeitas com sua família, insatisfeitas com seu trabalho, pessoas ocupando o lugar errado no mundo, fazendo as coisas para agradar aos outros com medo da crítica. Esse é o panorama, esse é o contexto que a gente vê hoje em dia. E a coragem. Aonde que surge a coragem? Exatamente para vencer esse medo. É a coragem de perceber que nós nascemos para sermos nós mesmos. O que tem de mais poderoso no mundo, se eu pudesse te dizer, meu irmão, minha irmã, seja você.
Tenha opinião própria. Não seja uma Maria vai com as outras. Questione. O dia que você estiver do lado da maioria, provavelmente você está indo para o lado errado. É duro te dizer isso, mas é uma realidade. Repense quando você estiver do lado da maioria. Reflita, analise os seus princípios, os seus valores. E eu quero dizer uma coisa para você. Nosso tempo é curto, eu não posso desperdiçar. O assunto é muito rico, mas eu quero dizer uma coisa para você. Cada mente de cada pessoa é única. A nossa mente, ela tem a capacidade de ficar dando significado às coisas da vida. E a minha mente é completamente diferente da mente dos meus irmãos, dos meus pais, da minha esposa, das minhas filhas. Cada mente é única, porque cada mente dá significado às coisas de acordo com aquilo que a gente já vivenciou. E ninguém vivenciou o que você vivenciou na vida. Ninguém calçou o seu sapatinho, trilhou a sua jornada para entender o porquê que você pensa assim hoje. A sua mente, ela plasma no mundo o reflexo daquilo que você já viveu. Mas você não é o que você já viveu. O problema é que a gente pensa que nós somos a nossa memória do passado. E a maioria das pessoas repete isso. Olha, minha mãe era assim, eu nasci assim, eu vivi assim e eu vou ser sempre assim. E não tem coragem de vencer a si mesmo, de vencer a própria mente. Porque a luta que a gente trava é uma luta interior aqui na mente. A coragem de vencer as nossas necessidades básicas, de vencer um instinto a uma sexualidade promíscua, de vencer um instinto a uma alimentação desbalanceada, um instinto a uma vida sedentária, a falar mal dos outros, a criticar, a não acreditar que a vida pode ser linda e bela e maravilhosa. Porque a vida é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Entende o que eu estou dizendo? Quero que isso toque aí no fundo, no seu coração. Ative aí dentro de você a sua ligação com o seu Criador. Você até hoje não está onde você sonha chegar em função das desculpas que você está dando para não ter coragem de fazer as coisas que você deve fazer para chegar onde você quer na sua vida. E a nossa jornada aqui na Terra não é uma jornada de viagem de férias, uma viagem a passeio. É uma jornada de trabalho. E para trabalhar na seara do Pai e ser convocado para a seleção do nosso Criador, para a seleção do amor, é preciso ter coragem de ser quem você nasceu para ser. A coragem de não querer agradar os amiguinhos, de não querer agradar as pessoas que ainda não enxergaram o que você já enxerga. Porque quando a gente começa essa jornada do autoconhecimento, o que mais tem são pessoas ao nosso lado, para nos desestimular, para nos desincentivar, para dizer que nós mudamos. Ah, você mudou, hein? Graças a Deus que eu mudei. Eu estava doido para mudar, ainda bem que eu mudei. É assim que eu falo. Uma hora a gente tem que mudar. Chega! Basta! A coragem é a coragem de dar o basta de uma vida palha. Basta de ser pequeno. Basta de viver uma vida longe dos princípios do meu Criador. Basta de fugir da minha missão. Basta de não servir ao próximo. Basta de não amar. Basta de ser mesquinho, egoísta. Essa é a coragem. Coragem. É a cor da ação, a cor da atitude. A coragem, ela te chama para ação. Ela dá uma cor para sua ação, a cor da atitude. Coragem. O contrário da coragem é covardia. Aquele que foge à luta. E a luta que o Espiritismo nos leva a refletir é da luta interior.
Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, em média, a gente toma 40 mil decisões. Acordo agora ou não acordo? Escovo meu dente ou não escovo? Como a pizza ou como um ovo frito? Como bacon ou como eu tomo uma Coca-Cola? Eu sorrio, eu dou bom dia ou eu finjo que eu não conheço ninguém? E a gente vai tomando decisões e colhendo os resultados das nossas decisões que nós estamos tomando. Coragem. A coragem não significa que nós somos perfeitos, mas significa que a gente age, mesmo diante da nossa imperfeição. E eu quero te dizer mais. Você é perfeita sim, e você é perfeito sim. Você é perfeito mesmo com as suas imperfeições. A nossa imperfeição nos torna perfectíveis. E essa é a luta de todo espírito que encarna sobre a terra. Nós todos estamos condenados a sermos felizes um dia. O que vai te levar mais devagar ou mais depressa a ser feliz é o tanto de coragem que você está colocando no seu dia, desde a hora que você acorda, para vencer as suas imperfeições e as suas más inclinações. Eu quero te fazer uma pergunta. Até quando você vai continuar vivendo abaixo do potencial que você sabe que tem aí dentro de você? Até quando você vai continuar vivendo não confiando no poder que o seu Criador te deu e que está adormecido aí dentro do seu coração? Até quando? Se a gente tivesse mais tempo, eu continuaria. Mas já deu nossos 20 minutos aqui, então eu espero que o Murilo volte para fazer as perguntas para a gente aqui. Um forte abraço. Olá, voltei, muito bom. Olha, excelentes esclarecimentos e reflexões, né? Acho que todos ficaremos a noite inteira refletindo no que foi dito hoje. E vocês gostaram, né? Cadê a interação de vocês, gente? As perguntinhas sobre o tema, para a gente poder ir movimentando e aprendendo um pouco mais. Vamos lá. Olha, a primeira pergunta aqui da Roberta Ribeiro. Como utilizar as batalhas diárias como força propulsora da evolução espiritual? Vamos lá. Cara, é o seguinte, olha, quando a gente... Lembra que eu falei da cosmovisão? É fundamental que a gente entenda que a forma como a gente enxerga a nossa existência, ela vai influenciar no nosso comportamento. Então, como eu penso... Olha, tá lá em Provérbios 23, 7. Como ele pensa que é no fundo do coração, assim ele é. Então, as batalhas diárias, como que eu transformo as batalhas diárias como força propulsora da evolução espiritual? Cara, não é você que transforma. As batalhas são, na verdade, as provas que a gente passa na sala de aula, que é a vida, porque diante das batalhas a gente se mostra como nós somos. Diante de uma dificuldade, ó, tem uma lição top do livro Jesus no Lar, que se chama Os 4 Descobridores do Homem, que tinha um homem tão santo que as pessoas daquela comunidade rogavam ao pai que ele fosse nomeado anjo, que ele fosse convocado para a seleção do pai, para o time celestial. E o pai falou assim, opa, tanta gente que está chamando, eu vou indicar que vá à terra os 4 descobridores do homem, para saber se de fato ele é um santo realmente. E aí mandou para ele. O primeiro era a necessidade. E a necessidade, olha aí, Roberta, a batalha, a necessidade apareceu na vida dele, privando ele de conquistas materiais, de saúde, de entes queridos, e ele ficou necessitado. Mas ele entendeu, na necessidade, uma mensageira divina, que estava exigindo dele a prova de que ele era um homem santificado. E ele venceu a necessidade, com paciência, com resiliência. Depois, o pai enviou o segundo descobridor do homem e enviou para ele o dinheiro. E ele então ficou com mesa alta, recursos intermináveis.
mas ele percebeu que o dinheiro era uma forma dele utilizar para que o dinheiro fosse recurso para ajudar as pessoas ao redor dele. E assim ele deu um emprego, ele utilizou do dinheiro para poder ajudar as pessoas a terem saúde, a terem o que comer, a constituírem suas famílias, e ele venceu a segunda prova, a batalha que apareceu, que era a batalha de ter muita grana. E aí então o pai enviou o terceiro mensageiro divino, a terceira batalha, e enviou para ele o poder. E ele se viu então cheio de poder. E ele percebeu que o poder era uma forma dele educar as pessoas através da educação moral e do próprio exemplo. E ele venceu a terceira batalha do poder, porque ele utilizou do poder para ajudar as pessoas. E o pai, então, feliz, falou, opa, vou mandar o quarto e último mensageiro. E enviou para ele a cólera. E a cólera, então, se utilizou de um servo fraco, que trabalhava para esse senhor. E esse servo, então, disse coisas para esse senhor que, embora a expressão da verdade fosse indigno de ser dito para qualquer pessoa, mas o servo falou. E aquele candidato a santo, infelizmente, se descontrolou e ofendeu e humilhou aquele servo, proferindo palavras que realmente deixaram aquele servo muito humilhado, dando provas, o candidato a santo, de que ainda necessitava passar um bom período aqui na carne antes de ser convocado para o time do Pai. Então, tudo que acontece na nossa vida é um teatro. Estamos o tempo todo aqui vivendo um Big Brother, não somos daqui. Tem olhos nos observando o tempo todo para saber como a gente vai se comportar diante das dificuldades. Como utilizar as batalhas diárias como força propulsora da evolução espiritual, tendo coragem para vencer a sua mente diante das batalhas. Existem dois tipos de pessoas. Umas que conquistam uma vida top e as que desistem no meio do caminho. E a escolha é livre. As batalhas que você não venceu até hoje na sua vida, você não tem como voltar lá atrás e começar a lutar essas batalhas de novo. Mas novas batalhas vão surgir amanhã, a partir de agora na sua vida. E agora, eu quero que você tenha, Roberta, na sua matriz mental, no seu drive mental, passa um antivírus, tira o medo e tenha coragem. Porque o Pai não manda nenhum fardo que você não seja capaz de carregar. Quem enxerga derrota é porque a sua mente ainda não está preparada. Então prepare a sua mente para que você possa ser a sua melhor versão todos os dias, porque o verdadeiro espírita é aquele que hoje é melhor do que ontem e que amanhã é melhor do que hoje. Um pouquinho a cada dia na nossa reforma íntima. É um trabalho de formiguinha, né? Bem aos pouquinhos, a gente vai conseguindo fazer essa mudança. E eu acho que é interessante a gente refletir com as pessoas também de que não é do dia para a noite que a gente vai conseguir fazer essa transformação. Mas nós temos sempre que persistir, né? A gente vai tentar, vai falhar e tem que recomeçar e ir seguindo. E aí vai chegar uma hora que a gente vai conseguir se autotransformar verdadeiramente, né? Mais alguma pergunta aqui para gente? A Maris tem: a influência de energias inferiores afeta no aumento do medo? Boa pergunta, hein, Mari? Além de cantora, você é uma excelente perguntadora. Ó, sem dúvida nenhuma. Nós temos o poder de influenciar apenas o que está dentro de nós. E a partir daí, a gente começa a influenciar o mundo ao nosso redor. Se a gente não tem o controle do que está dentro da gente, pouco controle nós teremos do que está fora da gente, tá? Então, as energias negativas, as influências negativas, elas chegam por meio de antenas de sintonia, de frequência. Tudo na vida é sintonia e frequência. E a gente tem o poder de escolher com quem a gente anda. Jesus escolheu os apóstolos. Jesus escolheu, quando a família dele bateu na porta,
e falou assim, ô Jesus, sua mãe e seus irmãos estão ali fora. Ele escolheu e falou assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Jesus, quando foi lá no templo e viu o comércio no templo, ele escolheu, aqui não, sai daqui. Entende? Comportamento, alinhamento. O que a influência das energias negativas aumenta muito o medo, porque o medo vem dos pensamentos negativos que são trazidos de fora. O medo, o medo não existe. O que é o medo a não ser um pensamento? O medo não existe, você não pega no medo. O medo é uma criação mental. Você tem medo de alguma coisa que seu irmão não tem. Medo de barata, medo de aranha, medo de tomar choque no chuveiro. Criação mental. 95% do nosso medo e das nossas preocupações não existem. Aqui. 95% das nossas preocupações não acontecem. Olha que doido isso, cara. E a gente vive muitas vezes em função das nossas esperanças. Não, mas que vai acontecer? Mas que vai? Nada disso vai acontecer, cara. Só precisa ir, ter fé e caminhar, acreditar e fazer o que precisa ser feito. Então, não frequente, olha, você tem a escolha, cara. Não frequente ambientes com energia negativa. Não ande com pessoas, a não ser de propósito. A não ser de propósito. Eu tô forte, eu quero ir lá, eu vou ajudar. Como muitos espíritas fazem. A gente se fortalece. E quando eu me fortaleço, eu consigo transbordar para ajudar pessoas. Porque o que deixa a gente feliz é o transbordo que ajuda. É servir e ajudar pessoas. É isso que deixa a gente feliz. Só que para servir e ajudar pessoas, eu preciso estar blindado e forte. Não vai ser 100%, mas mais que 50%. Então, se você ainda não está blindada e forte a ponto de conseguir frequentar ambientes, andar com pessoas e nutrir pensamentos negativos, primeiro, vá para suas necessidades básicas, cuide de você, busque se autoconhecer, se fortaleça, e aí então você vai para transbordar e ajudar. Enquanto isso, foge. Procura ambientes seguros, ambiente em que sua mente vai conseguir ativar com o poder que tem dentro de você. E aos poucos, como o Murilo falou, é um processo, tem que respeitar o processo, tem que confiar no processo. Não é de uma hora para outra que você vai conseguir chegar aqui e dar uma palestra, mas você consegue, devagarzinho, conversando com as pessoas, e daqui a pouco você já está colocando a sua cara. E assim é em tudo na vida. Em tudo que é grande começou pequeno, então começa com humildade a vencer as pequenas batalhas, a se afastar um pouquinho das pessoas, a ter comportamentos mais saudáveis com você, cuidar da sua alimentação, cuidar da atividade física, cuidar do seu corpo, da sua beleza. Entende? Quando você começa a cuidar do básico, você parte do básico para o complexo. Agora, não tem como você começar a cuidar do complexo sem cuidar do básico. Você tem que estar bem com você para você conseguir estar bem com o outro. É regra da natureza. Sim. Olha, tem uma outra mensagem aqui, uma outra pergunta bem interessante da Adriana, que ela pergunta o seguinte: a procrastinação é uma forma de não enfrentar o medo? Sem dúvida. Excelente pergunta, Adriana. Bom te ver aqui também, minha amiga. Ó, nós todos somos, no nosso DNA tem a procrastinação. O nosso cérebro reptiliano ainda, o nosso cérebro, ele funciona no modo de preservar energia. Então, o nosso cérebro, ele faz a seguinte função: é só na hora de caçar e na hora de fugir é que ele ativa. Nos demais, ele desliga a energia. Então, aquela luta que a gente vive internamente é de controle desse cérebro reptiliano, de aprender a colocá-lo no modo ativado quando ele quer desativar. Então, a procrastinação, toca o despertador, eu aperto a soneca. Eu estou procrastinando acordar. Eu acordo, eu olho para minha cama e falo assim, depois que eu voltar do trabalho eu arrumo ela. Aí eu vou, escovo meu dente, eu falo assim, quer saber? Depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Chega no trabalho, pega o celular e começa. Aí vai responder e-mail, passa ocupado a manhã toda. Chega meio-dia, você fala, caramba, não fiz nada do que eu tinha que fazer. Já é meio-dia. É a mania que a gente tem de não enfrentar as coisas que a gente tem que enfrentar.
E a gente fica sempre deixando as coisas mais importantes para depois. A procrastinação é uma forma de não enfrentar a coragem. É uma forma de dar força ao medo. Eu não vou, eu não quero olhar para aquilo ali não, para aquilo que eu tenho que fazer, eu não vou olhar para aquilo ali não, estudar para a prova, fazer aquele trabalho mais importante, tomar conta de você, alguma coisa que você quer fazer para sua vida. Você vai deixando sempre as coisas mais importantes para depois. Por quê? Porque dá trabalho crescer. Enfrentar coisas importantes dá trabalho. E eu vou te dizer mais, existe um medo que eu não falei ali, que é o medo de ser perfeito, o medo de vencer, o medo de crescer na vida. Por quê? Porque você vai ter que sair da sua zoninha de conforto. Você vai ter que ouvir das outras pessoas, elas te criticando que você está crescendo. Você vai ter que ter coragem de ser diferente das pessoas, porque 98% das pessoas que você conhece hoje procrastinam. Vivem uma vida pequena, uma vida palha, uma vida sem sentido. Vivem para acordar, dormir, fazer sexo e comer. 98% das pessoas vivem para dormir, comer e fazer sexo. 2% estão ligadas na evolução espiritual. É por isso que no censo a gente tem tantas pessoas, tão poucas pessoas espíritas, né? Porque o espiritismo ele nos chama exatamente para essa reforma íntima. O espiritismo ele não bota a culpa no inimigo. Ele bota a culpa na nós mesmos, nas nossas escolhas, nos comportamentos que eu estou tendo, na minha mente preguiçosa, na minha reforma íntima. Então a procrastinação é a derrota para os seus objetivos na sua mente. Você fica escolhendo fazer coisas menos importantes para não crescer na vida. E quando você vira essa chave e fala, eu não vou procrastinar, eu sempre vou colocar como prioridade as coisas mais importantes que eu tenho para fazer, você se transforma naqueles 2%, porque aí você aprendeu a pensar por si mesma e definir e traçar o seu destino, o seu futuro, escolher a sua rota. Isso é muito forte, cara. Sim. Bom, já estamos caminhando, né, para o nosso encerramento. Passou rápido, né? Esses 40 minutinhos foram bem rápidos, mas foram ensinamentos muito bons, né? Agradecemos ao Cássio por ter vindo aqui trazer essas lições para a gente, para que possamos refletir, aprender mais e colocar em prática, né? Que isso é importante. Não adianta só a gente ter ouvido e não colocar em prática. O importante é a gente tentar colocar em prática. Então, Cássio, agradeço pela sua participação e também agradeço a todo mundo que esteve aqui assistindo a live junto com a gente, enviando as suas perguntas. Compartilhem o vídeo com os amigos, com os familiares, né? Incentivem as pessoas a assistirem aos próximos Espiritedes e até uma breve oportunidade.